O livro de Jó é um dos livros mais enigmáticos, embora mais significativos da Bíblia, por uma série de razões. Entre elas está a atenção que recebeu de gente como João Calvino, que pregou 150 sermões sobre o assunto no espaço de 6 meses, entre 1558 e 1559. E Joseph Carroll, que pregou impressionantes 424 sermões sobre o assunto em um período de 12 anos no século XVII, em Londres. Mas os leitores, muitas vezes, perdem o ponto. Embora Jó pareça ser o personagem principal do livro, ele não é o foco central, nem o livro é dirigido a ele. Muitos estudiosos acreditam que foi escrito em algum momento entre o reinado de Salomão e o exílio, a era durante a qual grande parte da literatura sapiencial da Bíblia hebraica foi dada pelo Espírito Santo e com a qual o livro de Jó foi tradicionalmente classificado no corpus do Antigo Testamento. João Calvino desvenda o significado disso, dizendo: Deus queria que alguns poucos descendentes, Jó e sua família, permanecessem entre os pagãos para adorá-lo, a fim de convencer aqueles, nas gerações posteriores, que se desviaram do caminho certo, exatamente como os pagãos fazem. Em outras palavras, em uma época em que o seu povo da aliança estava se desviando do privilégio da aliança na terra prometida, Deus os indicou um homem piedoso em um mundo pagão que não se desviou. O que é estranho, entretanto, é que repetidamente, da perspectiva de Jó, o Deus que ele teme parece muito distante. Na verdade, há momentos em que isso acontece tanto que não é apenas o mundo de Jó que tão obviamente implode, mas que toda a sua mente e psique parecem se desintegrar também. Isso fica claro no 3º capítulo do livro. No capítulo 1, ele sofreu a perda da sua fortuna pessoal, sua reputação e, pior de tudo, seus 10 filhos, tirados dele com um golpe amargo. No capítulo 2, essa perda é agravada não apenas com a perda radical da sua saúde, mas também com a traição da sua própria esposa, como a de Judas. A mulher que havia prometido ser sua alma gêmea e sustentá-lo por toda a vida, o incentivou a acabar com a sua miséria, traindo seu Senhor e Redentor. Amaldiçoe a Deus e morra. Mas mesmo em face de ser minado por sua esposa, Jó mantém sua fé e devoção a Deus, dizendo: receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal. Jó capítulo 2, verso 10. Jó, como afirma o registro, fica tão arrasado pela sucessão de seus infortúnios, quando o peso devastador deles começa a penetrar em sua alma, que ele fica sentado em silêncio por 7 dias e noites. Mesmo que seus 3 amigos tenham viajado muito para vê-lo e trazer conforto. Mas é o que acontece quando ele finalmente abre a boca que mostra a profundidade de sua devastação. Em primeiro lugar, para seus amigos mais próximos, mas também para nós, como leitores. É-nos dito: Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó capítulo 3, verso 1. Ele não amaldiçoou a Deus como Satanás afirmou que ele faria, em resposta às suas perdas e tormentos, mas ele amaldiçoou sua própria existência. Há um pequeno universo de discussão e debates sobre o que isso implica e sobre a legitimidade de um homem justo para agir dessa forma. Mas é a força pura e absoluta do que jorra da sua boca que nos deixa em silêncio como leitores. Na verdade, ele passou para minha mente, lendo essas palavras novamente recentemente, que a imagem pictórica que ele gera é semelhante ao quadro O Grito, pintado no século XIX pelo artista norueguês Edvard Munch. O Grito, na verdade, é uma série de 4 pinturas de Edvard Munch de 1893. A obra representa uma figura no momento de profunda angústia e desespero existencial. O plano de fundo é a doca de Oslofjord, em Oslo, ao pôr do sol. O Grito é considerado uma das obras mais importantes do movimento expressionista e adquiriu um estatuto de ícone cultural a par da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. A série tem 4 pinturas conhecidas. 2 dos quadros da série, A Ansiedade e O Desespero, se encontram na posse do Museu de Munch, em Oslo. Outra
na Galeria Nacional de Oslo e outra em uma coleção particular. Em 2012, essa última tornou-se a pintura mais cara da história a ser arrematada num leilão por 119,9 milhões de dólares. Com toda a vivacidade do seu estilo expressionista, uma forma distorcida contra um pano de fundo sombrio e contorcido, vemos um rosto com a boca escancarada no que surge como um grito de desolação sem fim. Parece o que Jó soa quando ele abre sua alma para o mundo. Por que, em um livro que visa nos ajudar a ver Deus como nunca o vimos antes, somos colocados frente a frente com uma angústia tão crua? Deixe-me sugerir alguns motivos. A primeira razão é que o que Jó experimentou nos dá um vislumbre de onde Satanás nos levaria se ele pudesse. Como o autor de Jó sutilmente indica em todas as suas referências ao diabo, Satanás não é apenas um dos seus nomes, é seu caráter e natureza. Em Jó, ele é sempre o Satanás, o acusador, o adversário, o causador da ruína e o arquiteto da desordem e o arqui-enganador. Este mesmo Satanás está vivo e bem no planeta Terra, e o mundo está cheio de ruínas, de vidas e belezas que ele arruinou. O mundo jaz no maligno. Explicações humanistas jamais se aproximarão da ruína que cada coração humano é e sob quem ele jaz. A segunda razão para a inclusão desse desespero sombrio de um homem de Deus nas Escrituras é que, embora Satanás não possa nos arrancar das, entre aspas, garras de Deus, ele pode nos afligir dentro dos limites que Deus estabelece. Mas não tenhamos ilusão quanto à dor e angústia que ele pode infligir à nossa mente e espírito. Fala-se muito no mundo de hoje em dia sobre a importância da saúde mental, mas muitas vezes, como cristãos, minimizamos sua seriedade e como é enervante para um crente sofrer seu ataque. Paulo chama de o dia mau. O grito de Jó diz tudo. Nada a não ser aquilo que Deus proveu em Cristo pode lidar com isso. A razão mais importante para a sua inclusão, porém, é o fato de que nos leva a Cristo e a sua angústia na cruz. Ele foi mergulhado nas profundezas do abismo e tudo por causa dos pecadores eleitos, para resgatá-los de suas profundezas. Sua angústia foi capturada em uma única palavra: por quê? Por que a escuridão? Por que o abandono? Por que o tormento e infinita angústia? Nenhum ser humano jamais compreenderá totalmente o que está vinculado a esse porquê de Jesus na cruz. Mas Jó teve um vislumbre. Mais do que isso, nos capítulos finais do livro, ele acabaria provando o eterno alívio e conforto que Cristo garantiu para aqueles que, como Jó, ele veio para salvar. O grito de Jesus. Eis o grito inigualável neste mundo.